Agradeço mais uma vez o bispo pelo privilégio, a honra de ocupar essa tribuna aqui numa terça-feira, que é um dia exclusivo, né, do presidente, para estar trazendo aqui uma palavra, né? Cumprimentar o pastor Raimundo, a Ivone, Deus abençoe, e os demais minaçoenses que estão por aí, né? Muito bem, a todos os irmãos, Deus abençoe. Eu quero ler convosco aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, texto bem conhecido, a partir do versículo 7 até o versículo 10, e diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Deus abençoe os irmãos, podeis tomar assento. Meus irmãos, esse assunto às vezes é um tanto polêmico, porque existem muitas pessoas curiosas que querem a qualquer custo saber qual era o espinho que Paulo sofreu. Mas não é o que nos interessa aqui essa noite, né? Como dizia o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele disse que basta cada um descobrir qual é o seu próprio espinho, porque todo mundo tem, né? Tem um espinho, então cada um descobrindo o seu, fica fácil de resolver, né? O de Paulo não interessa, né? Mas o que me faz falar um pouco desse tema, desse assunto, porque eu hoje, meditando aqui, quando eu recebi a responsabilidade de trazer essa palavra essa noite, comecei a pedir uma orientação de Deus, e Deus me conduziu para esse capítulo, especialmente para as lições que essa experiência de Paulo traz para a nossa vida. Primeiramente, quando Paulo escreve esse capítulo, quando ele fala aqui no capítulo 12, dessa experiência que ele teve, Paulo estava, de uma certa forma, respondendo aí um questionamento dos falsos mestres, né, que questionavam a sua autoridade apostólica. Aí no capítulo anterior, Paulo começa a mostrar as suas credenciais. Paulo começa a mostrar que em nada ele foi inferior aos demais apóstolos. E ele, como quem dizendo: eu não queria tocar nesse assunto, mas vocês estão me forçando, né? Me provocando, então eu vou começar a falar. E aí Paulo começa a falar de suas verdadeiras credenciais como apóstolo, do seu sofrimento, suas experiências com Deus. E ele começa aí falando que em nada ele foi inferior aos demais apóstolos. Se eles estiveram com o Senhor, viram o Senhor, ele também viu. Ele teve uma experiência com Deus. Aí ele fala do seu sofrimento, né? Que várias vezes esteve preso, correndo sério perigo de morte. Em 5 ocasiões ele recebeu 39 chicotadas, espancado com vara 3 vezes. Ele diz: uma vez fui apedrejado, sofri naufrágios, uma noite, um dia passei no abismo, outra tradução diz em mar aberto, enfrentou rios cheios, perigo de ladrões, perigo dos falsos irmãos, perseguido por multidões eufóricas de gentios,
E aí ele leva também para o lado ministerial: trabalho, vigília, fome, sede, jejum, frio, nudez. Como quem diz: quem de vocês já teve essa experiência que eu tive? Quem já viveu o que eu vivi? Isso serve para todos nós. Eu peço aqui aos irmãos que me desculpem, mas eu vejo muita gente que nunca fez nada criticando quem já fez. Gente que nunca dirigiu uma congregação criticando o presidente de campo. Gente que não tem nada para mostrar, mas sabe criticar e apontar defeitos de quem já fez infinitamente mais do que ele. Eu sempre digo e repito, principalmente quando eu falo para obreiros novos, aqueles obreiros que estão na fase inicial, com todo o gás, e que não conhecem a estrada, eu sempre digo: não critique quem já fez mais do que você. Não critique alguém que já passou pelo caminho que você ainda vai passar. Então Paulo está dizendo aqui: vocês que estão me criticando, vocês não conhecem o caminho que eu passei. Vocês não conhecem o sofrimento que eu sofri. Vocês não têm a experiência que eu tive. Com que autoridade vocês me julgam? Qual autoridade vocês têm para me julgar? Então isso aqui serve para todos nós. É algo que nós temos que repensar. Às vezes alguém que não tem o conhecimento que nós temos, mas tem a experiência que nós não temos. Então Paulo, ele cala a boca dos seus opositores, contando sua história, falando o que ele viveu, o que ele passou, o que ele sofreu. Como quem diz: quem se atreve agora ainda me acusar e dizer que eu não mereço ser apóstolo? Mas aí ele diz: agora, saindo do sofrimento, dos problemas, eu passarei as revelações. Ele está dizendo: o meu problema não é só sofrimento, não. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho experiência com Deus que talvez nenhum de vocês tiveram. E Paulo não conta todas, ele conta apenas uma. Mas eu vou apenas relembrar aos irmãos alguma das experiências que ele teve. Primeiro, na sua conversão, ele viu o Senhor Jesus glorificado, ele teve um encontro com Jesus glorificado. Ele diz: eu encontrei o Senhor no caminho de Damasco, eu tive uma experiência com Jesus glorificado. E ele diz: lá em Damasco, Deus me revelou também quem iria orar por mim, para que eu recuperasse as minhas vistas. Deus mostrou para ele que Ananias seria o homem que orar para ele recuperar suas vistas. Mas não para aí, ele teve também a revelação clara, que ele havia sido escolhido como apóstolo dos gentios. Deus me escolheu, me mostrou que eu deveria ser o apóstolo dos gentios. E ele repetiu essa informação lá em Atos 22, 17. Ele também teve uma experiência, quando ele queria ir para a África, para a Bitínia, e o Espírito Santo lhe impediu. À noite ele teve uma visão, um varão da Macedônia, que ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois da Macedônia ele foi para Coríntios, e lá em Coríntios ele foi confrontado naquela sinagoga, foi rejeitado, e um certo dia ele perdeu a paciência e falou: do sangue de vocês eu estou limpo. Vou embora daqui, não vou ficar aqui mais, do sangue de vocês eu estou limpo. À noite Paulo tem mais uma visão, que o Senhor falava para ele: fales e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo estava mostrando que ele era um homem que tinha comunhão com Deus, ele não era qualquer um. Mas Paulo também
recebeu uma revelação. O Espírito de Deus deu a ele uma revelação. E o que eu acho interessante, ele chama isso aqui de arrebatamento. O que eu acho interessante é que Paulo teve uma experiência que ninguém nunca teve igual. Nem antes dele, nem depois dele, eu não conheço ninguém que teve uma experiência como a de Paulo. E Paulo guardou essa experiência consigo 14 anos. Tem gente que mal sonha, já sai gravando e vendendo, né? Qualquer sonho já está gravando e vendendo. Paulo segurou a revelação 14 anos. Olha que homem que tinha não apenas comunhão com Deus, mas domínio daquilo que Deus queria que ele fizesse. Tem revelações que nós temos que contar. Tem outras revelações que Deus não quer que você conte. Tem que ficar para você. Até o dia que Deus lhe autoriza. Fala, agora é hora, conte. Jesus foi chamado como Salvador, como Redentor, e ficou 30 anos no anonimato. Só então, quando completa 30 anos, ele vai ao Jordão, é batizado por João, lá recebe a confirmação do Pai que dizia, esse é meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. O Espírito repousa sobre ele, dali ele vai para o deserto, é tentado, retorna, depois de 40 dias entra na sinagoga de Nazaré, é lhe dado o livro do profeta Isaías, ele encontra o lugar que dele está escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, e só então a partir dali ele começa o seu ministério. A Bíblia mostra, através dessa experiência de Paulo, não devemos ter pressa para andar contando tudo que pensamos que foi Deus que nos mostrou. É preciso ter maturidade, esperar a hora de Deus. Paulo esperou 14 anos. E eu acho interessante que quando ele vai contar a revelação que ele teve, o arrebatamento, ele não diz, eu tive. Eu sou cheio do Espírito, eu sou um homem que tenho revelações. Ele usa a terceira pessoa do singular. Eu conheço um homem. Não disse o nome do homem. Conheço um homem que há 14 anos teve uma experiência que eu não sei explicar, se foi no corpo ou fora do corpo. A coisa era tão profunda, era tão gloriosa, que ele não tinha noção. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Ele disse, de um como esse, eu me glorio. Mas ele não diz, sou eu. Ele usa essa experiência, ele conta. E aí, olha, quando ele fala, conheço um homem que há 14 anos, se fora do corpo, se no corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. E o tal homem, ele não diz eu, o tal homem, olha a descrição, como ele é discreto. E o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Há uma outra tradução que diz, é impossível ser explicado com palavras humanas. Só uma linguagem do céu para traduzir o que Paulo viu. O nosso português, a nossa linguagem, não é capaz de traduzir o que Paulo viu. Coisas inefáveis. Glória a Deus. E ele diz, de alguém assim me gloriarei. Me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha como Paulo é humilde. Mas vamos chegar
onde precisa daqui a pouquinho. Eu penso que um homem desse já estava no grau máximo de humildade. Não tinha que humilhar mais. O homem que sofreu, que apanhou, que foi preso, que quase morreu, que sempre viveu marcado pela perseguição, muito sofrimento, muita luta, e que tinha esse cuidado de não apresentar as suas credenciais como apóstolo. Quantos anos ele levou para falar isso? Para mim, ele já estava vivendo o grau máximo de humildade. Diz que a humildade é a virtude que nós perdemos quando pensamos que as temos. Quando eu penso que sou humilde, já perdi a humildade. Amém? Se lembra do fariseu lá no templo? Eu jejum, eu dizimo, não sou como esse publicano. Parecia ser humilde, né? Mas Paulo, ele diz aqui, para que eu não me vangloriasse, pela excelência das revelações, Deus permitiu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O que é que a lição que eu tiro aqui? Se um homem como esse, com tanta experiência de sofrimento, experiência ministerial, experiência de comunhão com Deus, corria o risco de se orgulhar, de se vangloriar, imagine eu. Você já imaginou? Como nós às vezes estamos à beira do precipício e não sabemos? Imagine eu. Hoje eu lendo aqui, disse, meu Deus do céu, se Paulo com toda essa experiência, com toda essa humildade que ele já demonstrava, a Bíblia diz, foi-lhe dado um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para que ele não se orgulhasse pela excelência das revelações. Aí, meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Paulo se angustiou com esse espinho na carne, que nós não temos nenhuma explicação para descrever o que era que Paulo sofria, mas ele orou a Deus, ele sabia que era uma permissão de Deus, ele orou a Deus 3 vezes, que tirasse aquele espinho. Deus recusa. Deus recusa. Olha a resposta de Deus para Paulo. Esse mal é necessário. A minha graça te basta. Amém? Com isso, irmãos, nós temos que entender que às vezes convivemos com coisas que nós não queremos, que nós não gostamos, mas é uma permissão de Deus, para regular o nosso ego. E quando Deus permite, é para melhor. Deus não faz nada para nos punir simplesmente. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa o sofrimento para nos abençoar. E aí, Paulo tem uma percepção, porque quando nós oramos e Deus não nos responde como nós queremos, nós podemos ter algumas reações. A primeira é tentar culpar a Deus por não nos ouvir. A segunda é ficar chateado, como Jonas ficou, emburrado, né? Porque Deus não cumpriu os seus gostos. A terceira, corremos o risco de desistir de orar. Só que Paulo teve o discernimento correto. A percepção de Paulo foi correta. Quando o Senhor falou, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo disse, entendi. O senhor pode ficar tranquilo que não vou reclamar, não vou ficar chateado, não vou amaldizer, não vou reclamar de nada, não vou culpar o Senhor por isso. Eu entendi. Agora que eu entendi o porquê do sofrimento. Agora eu entendi que
de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele diz, agora sim, ao invés de eu reclamar, ficar triste, lamentar, abandonar a igreja, transferir culpa, culpar alguém, reclamar de qualquer coisa, Paulo diz aqui, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Esse versículo me faz pensar até que os sofrimentos de Paulo faziam parte desse espinho, né? Claro que é uma conjectura, mas ele diz aqui, eu sinto prazer em todo esse meu sofrimento. Sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E o Senhor Jesus diz para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus subtrai a nossa força, é para nos sentirmos dependentes dEle. Para dependermos dEle. É para entender que com a nossa força nós não chegamos a lugar nenhum. Nós dependemos dEle, da força dEle. Por isso é que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A nossa força está em Deus. A nossa vitória está em Deus. A nossa condição de vencer está em Deus. Você pode estar passando por problema, fraqueza, mas se você tiver Deus, você tem todo o credenciamento para ser vitorioso. Quais as lições que nós aprendemos aqui? Algumas delas. Primeiro, que para Deus, o espírito é mais importante do que a carne. Amém? O espírito é mais importante do que a carne. Quando aquele homem foi descido lá em Cafarnaum, pelo telhado, o que ele fez primeiro? Curou primeiro ou perdoou primeiro? Primeiro ele perdoou. Primeiro ele diz, perdoado são os teus pecados. Depois ele curou. Quando os fariseus murmuravam, ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta e anda, vai embora. Primeiro ele perdoou, depois curou. E aqui nós temos um outro exemplo. 1 Coríntios 5:5, Paulo fala daquele indivíduo lá, que cometeu aquele pecado, aquele escândalo lá em Coríntios, e Paulo diz, entregue o corpo dele a Satanás, para que o espírito seja salvo. Então, para Deus, o espírito é mais importante do que o corpo. Não que o corpo não seja importante, mas para escolher entre os dois, ele prefere fortalecer o espírito, renovar o espírito, nos dá graça, porque quando você vence espiritualmente, você vence também fisicamente, você vence psicologicamente. E aí nós temos uma outra colocação interessante. Outra coisa que eu aprendo aqui, que o pecado é pior do que a enfermidade. O pecado é pior do que a enfermidade. Às vezes uma pessoa saudável no pecado, ela é pior do que uma pessoa enferma, mas salva, perdoada, servindo a Deus. E diz que o pior pecado é o orgulho, porque é o pecado que deu origem a todos os demais pecados. Por isso é que Deus está sempre nos curando do nosso orgulho. Se tem um espinho te incomodando, pode ter certeza que Deus está te podando o orgulho. Se tem um espinho doendo, aí Deus está dizendo, humilha, desce. Quando começamos o trabalho missionário no Nordeste, eu sofri muito. Foram 10 anos de sofrimento intenso, que eu achei que não tinha mais para onde sofrer. E um dia Deus usou a irmã e falou comigo, meu servo, desce, desce. Eu quase perguntava, para onde?
Não tem para onde descer mais. Eu pensei, só se for para a sepultura, porque não tem mais para onde descer. Eu estava no pó. Mas depois eu entendi. Deus me deu discernimento. Quando você está no sofrimento e Deus fala, desce, Ele está dizendo, não se revolte com o sofrimento. Aceite com humildade. Era isso que Deus estava dizendo para mim e eu não estava entendendo. Deus estava dizendo para mim, aceite o sofrimento com humildade, porque esse sofrimento vai resultar em muitas vitórias. Não existe vitória sem luta, meu irmão. Quando nós recusamos passar as provas que Deus permite, nós estamos de uma certa forma evitando também a nossa vitória. Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações vão produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não reclame do sofrimento, da dor, da angústia. Glorifique a Deus, agradeça a Deus, louva a Deus. Eu estava lendo hoje um comentário de um escritor, que ele diz, a melhor coisa que você pode fazer quando você está no sofrimento, é ler a palavra sem parar. Sabe por quê? Você não vai ter tempo de murmurar. À medida que você vai lendo a palavra, Deus vai te fortalecendo, porque a palavra é uma fonte de graça. Quanto mais você lê a palavra, mais graça você recebe. Por isso que o pregador, para pregar bem, tem que ler muito a palavra. Tem que estudar a palavra, porque senão não tem mensagem. Existia um pregador argentino, ele falava, ninguém faz pão sem farinha. Então ele dizia, para você dar pão para a igreja, você tem que ter farinha. Tem que ter farinha. Então quem não tem farinha vai dar o quê? Nada. Então você tem que ter farinha. E a farinha está aqui, né? A farinha está aqui. Pode se encher dessa farinha e você vai produzir muito pão. Você vai alimentar muita gente. Então a palavra de Deus é a arma mais apropriada na hora do sofrimento. Foi ela que Jesus usou na hora da tentação. Quando Satanás fazia uma proposta, Jesus dizia, está escrito. Fazia a segunda, ele dizia, está escrito. Fazia a terceira, ele dizia, está escrito. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, nem todo sofrimento é pecado, é punição. Nós sabemos que o sofrimento de Jó era um propósito que Deus tinha. Foi Deus que perguntou a Satanás, conhece meu servo Jó? Agora imagine se Deus permite uma luta para você e ele diz, conhece meu servo fulano de tal? Ainda bem que ele conhecendo, ele não vai ter coragem de dizer que pode tocar nele, né? Jó, ele falou porque ele sabia que podia confiar. Quando Jó perde tudo, ele diz, no eu vim, no eu voltarei, bendito seja Deus. Quando a esposa lhe diz, amaldiçoa teu Deus e morre, ele diz, recebi de Deus o bem a vida inteira, não poderia receber o mal. Lá um pouco mais à frente ele diz, ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Capítulo 19, Jó fala, o que eu vou falar agora, eu gostaria que fosse escrito numa rocha com ponteiro de ferro, para que ninguém esquecesse do que eu vou falar agora. Aí ele lembra os seus bons tempos, tempo que ele tinha recurso, que ele tinha funcionários, que ele era amado por todo mundo. Há poucos dias eu ouvi, bispo, um pastor jubilado falando que nós temos o amigo verdadeiro e o amigo do cargo, né? Ele falou, ó, você tem o amigo verdadeiro e o amigo do cargo. O dia que você jubilar, o amigo do cargo te abandona. Mas os verdadeiros continuam, né? Os verdadeiros continuam. Então Jó lamentou. Ele disse, todos me abandonaram. Todos me abandonaram, até aqueles que comiam do meu pão, até aqueles vagabundos andarilhos que viviam colhendo brotos para se alimentar,
Hoje eles olham para mim, meneiam a cabeça, faz pouco caso e ri de mim. Ele disse, até a minha esposa, o meu bafo se fez abominável para ela. Os meus funcionários olham para mim com desdém. E ele lamenta o seu estado que caiu, a situação em que ele está vivendo. Mas depois que ele termina esse lamento, ele diz, mas todavia eu sei que o meu Redentor vive. Aconteça o que acontecer, o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. E eu hei de vê-lo com os meus olhos, revestido da minha pele. Jó disse, um dia o Senhor vai me recuperar, um dia eu vou dar a volta por cima, um dia eu vou vencer, um dia eu vou sair dessa vida, isso não vai durar para sempre, um dia eu vou superar tudo que eu estou vivendo aqui. Meu irmão, pode ter certeza, nenhum sofrimento é para sempre. O salmista diz lá no Salmo 34, parece que o versículo 10, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E uma boa notícia que eu quero dar para você agora, para terminar. Deus sabe regular vitória e sofrimento. Diz que a vida do cristão é igual uma receita que é composta de vários ingredientes. Se você fizer o remédio com ingrediente só, pode te matar. Mas se você misturar os ingredientes, vai curar. É assim que Deus faz também. Ele mistura sofrimento com vitória. Porque se Ele der só vitória, meu irmão, chega uma hora que você vira rei. Chega a hora que você está por cima de todo mundo. Se der só luta, aí, como diz aquele camarada lá de Provérbios, você vai blasfemar contra Deus. Ele diz, não me dê nem a fome, nem a pobreza e nem a riqueza. Para que de rico eu não diga que Deus não existe, e de pobre eu não venha blasfemar. Então Deus não dá só a riqueza ou só a pobreza. Ele faz mistura, ele faz uma receita, um ingrediente, né? Um dia é vitória, outro dia é luta, outro dia é os dois, né? Outro dia é os dois. Mas aí você vai agradecendo a Deus, você vai louvando a Deus, né? Você vai cantando aquele hino, eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus. O hino do Matos Nascimento, que é a vitória, vai chorando, geme e chora. É assim que a nossa vitória acontece, né? Aqui nesse mundo, Jesus diz, vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fique animado, não perca a esperança não. Isso vai passar, nenhum sofrimento é para sempre. Tudo passa. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, se Paulo, esse servo estimado de Deus, esse homem de Deus abençoado, que considerado o arquiteto da doutrina, esse homem extraordinário, teve essa experiência, se acontecer conosco, vamos seguir o exemplo de Paulo. Não, Paulo na luta, ele disse, eu tenho prazer nas fraquezas, vou glorificar a Deus, vou agradecer a Deus, vou louvar a Deus, e é nessa fraqueza que Deus vai me fortalecer, que Deus vai me dar graça, que Deus vai me reanimar. Quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, sabe o que ele está dizendo? A graça significa a presença de Deus conosco. Só a presença de Deus gera graça na nossa vida. Não existe graça sem a presença de Deus. Um culto, quando tem muita graça, é porque Deus está presente. A oração com muita graça é porque Deus está presente. Então Deus está dizendo para você, meu irmão, se você está na prova, na luta, Ele está dizendo, minha graça te basta. Às vezes o problema é necessário para te fazer entender alguma coisa, é Deus trabalhando o seu caráter, é Deus moldando aí a sua vida, mas Ele está dizendo, a minha graça te basta. E aí eu concluo dizendo, por maior que seja a dor e o sofrimento, Deus tem sempre uma palavra boa para nós. Deus tem sempre uma palavra boa para nós. Deus é o maior motivador do seu servo. Deus nunca te desanima, nunca te abandona. Quando você erra, quando você falha, você pensa, agora eu sou indigno, não compensa mais nem ir à igreja. Quando Deus fala com você, Ele te chama de meu servo. Ele fala, tem bom ânimo, vai em frente.
Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas quando Jesus ressuscita, foi para quem ele mandou o primeiro recado. Ele fala para Maria: vai lá e se apresenta aos apóstolos, e fala para Pedro que eu ressuscitei. Fala para ele. Foi ele que negou? Foi, mas foi ele que pregou o maior sermão, que ganhou 3.000 almas num só apelo, e depois quase 5, com a cura do coxo. Foi ele que o Senhor disse: eu vou te dar a chave do reino do céu, você vai abrir a porta para os gentios e para os judeus também, é você que vai abrir. Então, meu irmão, Deus não desiste de nós, e Ele está sempre nos dizendo: tenha ânimo. Foi o que Ele falou para Josué: eu serei contigo, mas você também tem que fazer a sua parte. Tenha bom ânimo, confia em mim, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. É o que Deus diz para nós: eu faço a minha parte, você faz a sua. Eu te dou a minha graça, mas você tenha bom ânimo, tenha força, seja otimista, confia no seu Deus, vá em frente, Ele nunca vai te deixar sozinho. E eu lanço aqui uma pergunta terminando: que dia que Deus já falhou com você desde que você nasceu? Se Deus já falhou, você levanta a mão que eu quero conhecer, porque comigo Ele nunca falhou. Comigo Ele nunca falhou. Agora, se você tem contado com a bênção de Deus, a presença de Deus, você tem sido provado, mas tem sido abençoado, pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor e agradecer a Deus. Você quer ficar de pé? Eu quero fazer uma oração por você, e você faça por mim, certo? Vou orar por você, pela sua família, e você ora por mim. O que eu vou pedir para Deus? Que Deus te dê cada manhã da sua graça. Cada dia, quando você acordar, Deus te dê uma boa dose da sua graça. Cada noite que Deus te dê graça. Cada momento difícil da sua vida, que Deus te dê graça. Até no trânsito, aquela hora que você dá vontade de xingar o camarada que te fecha, buzina, te chama de barbeiro, né? Para Deus nos dar graça. Que Deus nos conceda sempre a sua graça. Então, se você quer essa graça, levante sua mão. Senhor Jesus, estamos agradecidos nesta noite por estarmos na tua casa. E eu quero te pedir, Senhor, dê graça ao teu povo. Graça para vencermos a tentação. Graça para conviver, Senhor, em harmonia com a nossa família. Graça, Senhor, para orar. Graça para ler a Bíblia. Graça para jejuar. Graça para contribuir, graça para anunciar o Evangelho, graça para congregar, graça para perdoar, graça para pedir perdão, graça para entender a tua vontade, graça para suportar as provações, graça para suportar as dificuldades. Nos dê graça nos momentos bons, mas nos dê graça nos momentos difíceis. Nos dê graça quando tivermos saúde, mas nos dê graça quando estivermos enfermos. Graça quando tivermos abundância, mas nos dê graça quando faltar alguma coisa. Graça no dia em que estamos alegres, mas nos dê graça multiplicada quando a tristeza chegar. Nos dê sempre a tua graça, não retires de nós a tua graça, permaneça na nossa vida, abençoa o teu povo e a tua obra, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tome os seus assentos. Obrigado, bispo, pela honra.